João 3. Hoje deu essa tempestade repentina, mas glória a Deus por todos que vieram, louvado seja o Senhor, e em nome de Jesus, que Deus possa alcançar a todos que assistirão essa mensagem. João, capítulo 3, versículo 1. João 3. Você pode também acompanhar pelo telão, amém? Três, 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. E então você vê o versículo conhecidíssimo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigada por estarmos aqui, por podermos te adorar, por podermos te buscar, por podermos te invocar, Senhor, te glorificamos, e que a tua misericórdia, Senhor, dure para sempre e dura para sempre nas nossas vidas. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, essa passagem ela é muito plena, na verdade. Ela é muito grandiosa. Esse homem era um mestre, esse homem chamado Nicodemos, ele era um fariseu. Fariseu, eles eram extremamente estudiosos da Torá, que era, né, das escrituras na época. E ele estudava, e vocês sabem, os judeus, eles estavam cheios de resistência quanto a Jesus, mas disse o versículo 2, que esse homem esperou chegar uma noite, e quando estava de noite, ele foi ter com Jesus, ele foi buscar a Jesus. E eu quero me ater a esse detalhe importante, porque a noite aqui, ela pode simbolizar muitas coisas nas nossas vidas. Alguém esperar para ir de noite buscar a Jesus, também simboliza a pessoa que espera as trevas chegarem para que ela recorra a Deus. Nicodemos, você percebe que ele diz: eu sei que tu és um servo de Deus, disse para Jesus, e eu sei que tu és um mestre, o Senhor é vindo de Deus, eu sei, mas independente do que ele via Jesus fazendo, do que ele sabia que Jesus fazia, ele mantinha-se numa resistência muito grande, porque como ele era um fariseu, o fato dele ir até Jesus comprometia a vida dele, comprometia ele diante de todos os sacerdotes e diante de toda aquela casta da época. Mas percebe que esse homem espera o anoitecer. E eu quero me ater a este tempo. Por quê? Porque
muitos têm esperado o anoitecer na sua vida, o anoitecer naquilo que é no mundo, porque a Bíblia diz que as trevas cobrem a terra, e realmente as trevas têm cobrido a terra, e muitos podem ver nesse momento, um momento oportuno para abrirem os seus olhos e buscarem a Jesus, para vencerem as suas resistências, para vencerem os seus bloqueios e irem em busca de Jesus Cristo. E foi o que esse homem resolveu fazer. E que nós possamos ter essa atitude nas noites das nossas vidas. Qual a atitude que muitos têm tido nas noites da vida? Você vai ver que Jesus vai tratar isso com Nicodemos. Por quê? Porque nas noites das vidas, as pessoas o quê? Recorrem às drogas. Nas noites das vidas, as pessoas recorrem o quê? Ao alcoolismo. Nas noites da vida, as pessoas recorrem aos vícios. As pessoas recorrem àquilo que são situações erradas. As pessoas recorrem a laços, a embaraços. Quando a noite chega, quando a escuridão toma o ambiente, muitas pessoas o quê? Aquilo que é a noite de batalha, aquilo que é a noite de dificuldade, as pessoas têm uma tendência de recorrer ao mundo, de tropeçarem naquilo que o mundo tem a oferecer. Mas esse homem, na noite da vida, ele busca Jesus. E quando ele busca Jesus, ele fala: o que é necessário? Jesus fala: olha, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você realmente comece do zero. E ele: mas como assim que eu vou nascer de novo? Como que alguém pode entrar de novo na barriga da mãe? É impossível. E Jesus fala para ele: quem não nascer da água, que simboliza o batismo, quem não nascer do Espírito, que simboliza receber o Espírito Santo, de modo algum entrará no reino de Deus. Mas perceba, queridos, além de mostrar aqui para Nicodemos que ele precisava se batizar, e o batismo é uma declaração pública da fé, o batismo é uma aliança pública com Jesus Cristo, não aquilo que é um batismo porque alguém, o condicionou a se batizar, não aquilo, como nós vemos as pessoas dizerem: eu me casei porque eu fui obrigado, ou eu me casei porque eu estava grávida, eu me casei. Não é uma aliança forçada. O batismo, ele simboliza a confissão pública de uma aliança de amor, é você declarar publicamente: eu confio em Jesus Cristo, eu entrego a Jesus Cristo a minha vida, eu entrego ao Senhor Jesus a minha alma para sempre. E Jesus fala que tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Segundo, o que é nascer do Espírito? A Bíblia nos fala aqui claramente que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Mas como assim? Você vai se lembrar de João 1, aonde o Senhor Jesus disse, vamos ver João 1, versículo 13. Pode colocar no 12 para ficar bem claro. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que é isso? A criatura humana, quando nasce aqui na terra, ela nasceu o quê? Pela vontade do sangue. Nós precisamos fazer a nossa linhagem se perpetuar na terra. Então, tem gente que vai lá, gera o filho por causa do sangue, para ter herdeiro. Outros, como disse aqui, Jesus falou, outros nasceram o quê? Pela vontade da carne. É aquela pessoa que nasceu só por uma relação. Ela nem foi desejada, não foi querida, não foi amada. Então, existem as pessoas que nasceram pela vontade da carne. Outros nasceram por causa da vontade do sangue. O sangue precisava continuar na terra, a linhagem. E outros nasceram, como diz aí, do sangue, da carne
e a vontade do homem. Vamos ter um filho, né? Vamos fazer um filho, vamos ter um filho para termos uma família. Então existem essas 3 espécies de pessoas na terra. Uns que nasceram para continuar uma linhagem por causa do sangue, outros que nasceram simplesmente pelo coito, e outros que nasceram realmente pela vontade do homem. Nós queremos ter um filho. Mas Jesus falou para Nicodemos que quem é nascido da carne é carne, é uma criatura, mas quem é nascido de Deus, esse pertence ao Senhor. E nós vimos que em João 1 fala sobre isso, que aqueles que recebem a Jesus Cristo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Eles não são simplesmente os que nasceram da carne, os que nasceram da vontade do homem, mas eles são os nascidos de Deus. Eles são aqueles que realmente são filhos de Deus. E isso você vê no versículo 12, que Jesus falou: todos quanto receberem a Jesus, o que diz? A eles é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus, quando estava falando com Nicodemos, ele estava falando sobre isso. Não basta só ser uma criatura no mundo, não basta só ser, como um ser humano criado normal. Você precisa nascer de Deus, e para você nascer de Deus, você tem que passar pela água, você tem que abrir mão realmente e declarar publicamente que você se entrega a Deus, você tem que ser purificado, e você tem que receber o Espírito, você tem que nascer do Espírito. Não é mais o seu espírito humano simplesmente, é o Espírito Santo de Deus que vai vir habitar em você, e aí você é constituído um filho de Deus. Por quê? Porque você creu no nome de Jesus. Se você vê o versículo 11, diz o quê? Que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas quem o recebeu, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu quero dizer para você hoje, a tua fé, ela tem um poder tão imenso, tão descomunal, que você nem imagina. A tua fé tem poder de te constituir um filho de Deus, de te trazer libertações, de te trazer salvação e de te trazer milagres sobrenaturais. Muitos buscam meios, muitos buscam muitas coisas, mas queridos, é a fé que tem poder de mudar a nossa vida. Ele veio para os seus não receberam, mas quem receber é feito filho de Deus. E que você possa receber a Jesus na tua alma, no teu coração, no teu espírito verdadeiramente, não como uma religião, não como uma filosofia de vida, mas como um ser realmente poderosíssimo que Ele é, o Todo-Poderoso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Jesus ali, quando fala com Nicodemos, Ele está dizendo isso. Ele veio na calada da noite buscar a Jesus, e aí Jesus fala: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo, tem que começar do zero. E esse é um grande problema que, na verdade, ocorre na raça humana. Por quê? Porque nós queremos nos garantir naquilo que nós somos, naquilo que nós sabemos. Ele era o quê? Alguém conhecedor demais. Ele era alguém intelectual demais. Ele era um homem forte na sociedade, só que não valia de nada. Ele tinha que começar de novo. Agora é no atributo de Deus. Agora é dentro do princípio que Deus tinha para ele. Agora era se mover por fé. Tanto que Jesus fala para ele: o vento sopra para onde quer. Você ouve a voz do vento, mas você não sabe para onde ele vai. Assim é quem é nascido do Espírito, versículo 8. Então Jesus estava falando, não é mais regra sobre regra, não é mais cheio de toque, não me toque, não é um monte de coisas religiosas. Agora é mover do Espírito, é ação do Espírito, é o querer de Deus. O vento sopra, ninguém sabe de onde veio, mas o vento vai para onde Deus quer. E assim é na vida daquele que é nascido de Deus. Ele é guiado pelo Senhor, ele está à disposição de Deus. Ele diz: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. E aí você vai ver que no versículo 9, Nicodemos fala: mas como que pode ser isso? Mas como que pode? E aí você vai ver esse grande versículo
que todo crente recebe foi dito para Nicodemos, porque Deus amou o mundo, que é o versículo 16, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como que pode? Como que pode eu nascer de novo? Como que pode eu ser feito filho de Deus? Como que pode eu não ser só mais uma criatura? Como que pode eu não só ser um homem comum? Como que pode? Pode, porque Deus amou o mundo de tal forma que todo aquele que acreditar nele não vai perecer, mas terá a vida eterna. Pode como? Pode porque Deus providenciou pela fé um meio de salvação aos homens em nome de Jesus. E aí você vai ver que Jesus vai tratar com Nicodemos essa história da escuridão. Porque ele foi no meio da noite lá buscar a Jesus. E há muitas pessoas que o que querem e preferem a escuridão, querem e preferem permanecer nas trevas. Mas você vai ver o que Jesus fala para ele, versículo 19. Olha só agora o modo que Jesus pega Nicodemos. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nicodemos, Jesus estava dizendo, está vendo essa atitude sua? Está à noite, eu passo o dia inteiro, eu prego o dia inteiro, só que você não quer se expor a me buscar na luz, você não quer expor a luz que me quer, você o quê? Esse é o problema da humanidade, Jesus fala. O problema é esse, a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens preferem a escuridão. A luz veio ao mundo, como Jesus falou aí, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles são más. Então eles não querem vir para a luz, porque sabe que a luz vai mostrar tudo que está fora do lugar. Eles não querem ser expostos na luz, porque porque na luz vai manifestar, na verdade, aquilo que são as deformações da sua alma. E esta é a condenação que está sobre a humanidade. A luz está no mundo, Jesus Cristo já se revelou, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer regenerar, Ele quer reconstruir, Ele quer transformar o homem, mas o ser humano prefere as trevas, ele prefere as coisas ocultas, ele prefere as coisas que estão na escuridão, do que o que? A luz. E você diz, esta é a condenação. E diz o versículo 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então Nicodemos, que era um fariseu, se ele buscasse a luz a Jesus de dia, se ele buscasse a luz a Jesus diante de todo mundo, ele ia expor que ele na verdade era aquele pecador que Jesus dizia que queria alcançar. Ele ia expor aquilo que é o seu orgulho, ele ia ter que vencer o seu ego, o seu poder, o seu status, mas ele preferiu o quê? Manter-se na escuridão, manter-se no escondido. E muita gente tem preferido as trevas do que a luz, embora Deus o chame, embora Deus fale, embora Deus trate, embora Deus esteja ali. Jesus andava falando, Jesus andava curando, libertando, mas Nicodemos não dava um passo publicamente em prol de Jesus. Mas quando foi o anoitecer, aí ele pegou e teve atitude. Jesus fala para Nicodemos que é para ele vir para a luz. O que é isso? Pare de ficar em oculto com aquilo que é a sua religiosidade, mas realmente venha para a luz do dia, me assuma publicamente, é isso que Jesus estava falando, me traga para a tua vida diária, e realmente exponha a tua fé diante de todos, não prefira amigos, não prefira o poder humano, não prefira o status, não prefira as coisas desse mundo, prefira a luz, porque conforme diz o quê? O versículo 17, vamos ver. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele.
quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, queridos, olha a grandeza desse momento, porque aquele homem está às escondidas da noite, buscando a Jesus escondido, porque ele não quer expor publicamente a vida dele de fé, ele não quer expor aquilo que é a sua entrega a Jesus, e Jesus fala para ele: quem crer em Jesus não será condenado, mas quem não crer em Jesus já está condenado. Isso é muito sério, isso é muito grande. Por quê? Porque está negando o nome do unigênito Filho de Deus. Então a fé de Jesus, a fé no nome de Jesus, ela é poderosa para nos salvar. Mas o que condena o homem é isso, que ele tem preferido as trevas do que a luz. A condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Mas que hoje, diante do Senhor, em nome de Jesus, toda situação de escuridão, toda situação que precisa ser exposta diante de Deus, você traga para a luz. Nicodemos, queridos, ele devia, na verdade, publicamente assumir o nome de Jesus, assumir que precisava de Jesus, e não ficar realmente, sabe, por orgulho, por ego, por sentimentos, por pequenez, por restrições pessoais, estar ali na escuridão da noite. E eu quero dizer para vocês sobre a tua alma, que você saia de todas as obras das trevas, que você saia do meio de todo o embaraço dessa terra, que você busque a luz. Quem nele crer não será condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não está crendo no nome do Filho de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Mas que hoje você possa receber essa mensagem gloriosa, porque todo crente, você vai ver que ele sabe João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Todo mundo sabe esse versículo, mas o versículo seguinte e o outro em diante, poucos prestam atenção nele, e são os outros versículos seguintes que têm feito impacto naquilo que é a vida dos crentes, porque os crentes precisam sair da escuridão. O crente precisa sair das obras das trevas. O crente precisa romper definitivamente com o mal, com o mundo, com as obras malignas. Mas como Jesus disse no versículo 20, todo que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que a sua obra não seja reprovada. Então as pessoas preferem ficar com coisas ocultas, com coisas das trevas, do que realmente virem para a luz. Porque se vierem para a luz com os seus hábitos, com os seus vícios, com as suas loucuras, com os seus deslizes, o que vai acontecer? Serão reprovados. Mas eu quero te falar em nome de Jesus. Cristo disse: se sois filhos, sereis repreendidos. Quem é bastardo não tem repreensão. Então nós não somos bastardos, queridos, nós somos filhos, e nós precisamos trazer à luz a nossa vida diante do Senhor, para sermos sim, como Jesus falou, reprovados, para sermos sim corrigidos, para sermos sim podados, porque o Senhor poda a árvore, a fim de que nós estejamos prontos e aptos para o reino de Deus. Perceba o que Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não entre, irmãos. Nós precisamos alcançar a purificação que vem pela água, a água da palavra, a água que nos lava, e nós precisamos receber o poder e os dons do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos tornarmos verdadeiramente espirituais, porque senão, queridos, a verdade é que nós não passaremos de criaturas nesse mundo. A formiga e a pessoa é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus deu a Adão e Eva o dom o quê? Da concepção e da multiplicação.
Então está no homem o poder de gerar outro, mas não significa que todo mundo que nasce é filho de Deus. Na verdade, ninguém que nasce é filho de Deus. Todo mundo que nasce é uma criatura, e toda criatura precisa nascer de novo para se tornar um filho de Deus, e para isso precisa acreditar, porque senão é só uma criatura, é só mais um ser vivente nessa terra, só. Mas Deus, Ele quer nos fazer filhos, e nós somos feitos filhos. Jesus veio para o que era seu, o seu não recebeu, mas quem o receber é feito filho de Deus. E que você possa receber no teu espírito, e que você possa entregar a tua alma e deixar as águas te lavarem, que você possa nascer de novo. Não existe mais aquele hábito, eu nasci assim, eu vou ser assim, isso eu herdei, eu sou desse jeito, eu não mudo. Então, querido, você não vai entrar no reino de Deus, é o que está escrito aqui. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Você tem que começar do zero. Agora o ensino é do modo do ensino de Deus. Agora a tua fala vai ser do modo que Deus quer que você fale. Agora o teu comportamento vai ser do modo que Deus quer que você se comporte. Você tem que nascer de novo. Ah, mas eu aprendi desse jeito. Então você tem que desaprender tudo, porque é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. Mas eu sou o cara, eu sou um fariseu, eu sou tão bom. Pois é, Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. E nós precisamos entender isso, sabe por quê? Porque senão nós seremos mais um dos milhares de crentes que estão na terra e não mudam nada. Já viu isso? Né? Crente que é só crente, e é da mesma maneira como quando disse que aceitou Jesus e 30 anos depois, 40 anos depois, tão ruim como era no começo, tão maligno, tão cruel, tão um monte de defeito, cada um vai ter o seu. Por isso que nós precisamos sim nascer de novo, porque agora, como filhos de Deus, quem nos corrige é o Senhor. Então imagina, Deus nos corrigindo. Aí você vai lá, né, quer falar um palavrão. Imagina, você, filho de Deus agora. Falou, ó, não existe esse vocabulário aqui. Aí você quer lá, você já vai querer, né, a violência. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Calma aí. Você viu que Moisés, Deus falava com Moisés cara a cara, face a face. Você já pensou isso? Ele falava e Deus respondia. Só que você vai ver que Moisés, queridos, ele se tornou um dos homens mais mansos da terra. Você já pensou isso? Esse é o patamar que Deus quer que a gente chegue, é o que a Bíblia fala, que Deus nos predestinou para nos tornarmos semelhante a Jesus. Então você imagina quanto a gente está longe, né, irmãos? Por isso que ele fala, necessário é você nascer de novo, porque agora eu quero te ensinar, eu vou te tratar, né? Vai passar 5 anos, você vai ter ainda, vai passar 10 anos, você vai ter coisa, 15 anos, eu tenho 30 anos com o Senhor Jesus, andando dentro da palavra, amando a Bíblia Sagrada. Quanta coisa ainda, muita coisa ele já, porque a árvore que dá fruto será o quê? Podada, e a que não dá frutos é o quê? Lançada no fogo, né? O que Jesus fala, né? Então, quanta coisa Deus podou da minha vida desde que eu me converti, e tem muita coisa ainda para podar, e eu quero falar para você, sabe por quê? Porque eu nasci de novo, então como um filho de Deus, agora quem me dirige é Deus. Eu preciso aprender sobre como Deus quer fazer da minha vida e obedecer a sua palavra, e eu declaro na sua vida, que você se abra, que você venha para a luz, que você exponha tudo que você é diante do Senhor, e deixe Deus te preparar, para você não ser só mais uma criatura nessa terra, mas ser um filho de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? E nós vamos ficar em pé no nosso lugar, nós vamos orar. Versículo 21, olha o que Jesus falou: quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem quer verdade, quem quer poder de Deus, quem quer a vontade de Deus, vem para a luz. Por quê?
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus e para Deus. Então que você possa vir para a luz, que você possa realmente trazer diante de Cristo tudo que você é, e aquilo que precisa ser corrigido na tua alma, na tua vida, você coloque diante do Senhor. Mas você não ame mais as trevas e não permaneça em trevas. Você não é aquele que guarda, que oculta, que esconde, que camufla, mas você é aquele que foi chamado para andar na luz, estar na luz e viver a salvação do Senhor. Vamos orar agora em nome de Jesus. Esse é o culto do Espírito Santo. E que o Senhor possa realmente nos tornar filhos de Deus. Quem recebe a Jesus é feito filho de Deus. E que nós, como filhos de Deus, possamos nascer de novo. Não ficarmos mais sendo o filho da Maria, o filho do José. Não, querido. É outra coisa agora. Agora você é filho de Deus. Então, em nome de Jesus, começa a deixar o Pai eterno guiar a tua vida. Começa a deixar o Pai eterno colocar as coisas em ordem na tua mente, no teu coração. Você vê que o mundo está desequilibrado, mas quem é filho, ele é corrigido, recebe repreensão, recebe palavra, recebe direção. Você não vai ficar desnorteado. Você não é uma criatura só nesse mundo. Você é feito filho de Deus pela fé. Então entregue ao Senhor agora a tua vida, entregue agora os teus caminhos, entregue agora as tuas deformidades, entregue agora o teu coração, entregue agora os teus talentos, a tua fé. Ô Senhor, começa a falar com Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, receber um espírito novo. Nós queremos, meu Pai, receber a tua presença poderosa, plena em nós. Nós não queremos, meu Pai, mais o espírito dos nossos antepassados, o espírito de intriga, espírito de raiva, espírito de ódio, espírito de briga, espírito de competitividade, espírito de inveja. Não, Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ter mais lugar, espaço nenhum para esses espíritos que atuaram na vida dos nossos familiares, atuaram na vida dos nossos pais, antepassados. Em nome de Jesus, nós queremos sobre nós um novo espírito, que o Espírito Santo de Deus se apodere de nós, que nós possamos nascer também do Espírito, e todo espírito crítico, espírito malignos, sejam expelidos da nossa vida, sejam arrancados em nome de Jesus, e só o Espírito Santo de Deus tenha lugar em nós, para nos guiar, para nos moldar, para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, como um pai que nos ensina e nos diz sim, nos diz não. Assim é o Espírito Santo em nós. Que nós não sejamos só mais uma criatura nesse mundo, meu Deus, mas que nós verdadeiramente alcancemos o reino dos céus. Que nós, Senhor, não sejamos